melhor é que foi 5 anos de projeto pra gente pegar e fazer um episódio sobre algo que, em teoria, a gente fala, né? Que é videogame, né? Em teoria. Em teoria que fala de videogame e anime, mas... Ouvi dizer. O episódio da semana passada foi de um filme, mas... Enfim, agora a gente vai falar de videogame, assim, desde 2020, tendo cast. Isso, chegou finalmente o momento. Finalmente, chegou o momento da gente falar de videogame no podcast Videogame. Isso, só levou quase 100 episódios. Mas o importante é que está saindo aqui uma nova série. Pô, verdade, né? Tinha que ter saído no episódio 100, né? É verdade. Finalmente falando de videogames. Levou 100 episódios pra isso. Tem que ser assim, ó, no 101, PlayStation 1, 102, PlayStation 2. Aí lá no 360 a gente começa a falar de Xbox. É isso. Aí o Xbox One a gente faz no episódio 720. Isso, exatamente. O foda é no X, né? Aí eu já não sei como a gente vai fazer. No X, aí é no... Pega alguma coisa do 10 aí e faz. Isso. E a Nintendo? Aí fudeu, né? Aí a gente deixa de lado, né, a Nintendo. Aí a gente não fala não. Está começando agora o Fliperama Nerd. Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos conversar sobre a história, os jogos e a nossa relação com o PlayStation 1. Eu sou o Hilário e estou aqui junto com o Luigi e com o Roquete para batermos esse papo. Finalmente, né? Falando de videogame de verdade, né? No caso PlayStation, né? Já gerando intrigas, tretas. Vai, mas é quem sobrou, né? Fazendo videogame de mesa, pô. Pô, o pior que em pleno 2025 é quase isso aí mesmo, né? Assim, tem o Switch, né? Que está brabíssimo, inclusive. Mas, mesmo com as decisões... duvidosas da Nintendo, mas assim, até aí a Sony não tá muito diferente também, né? Mano, é que nem foi na época do Wii, né? De separar e pensar assim, pô, o mais incrível é que a Nintendo tá fazendo muita grana. Pois é. A gente odeia, mas não dá pra discutir com o resultado. É isso que é complicado. Mas o que não é complicado é encontrar as nossas redes sociais lá em Fliperama Nerd Oficial lá no Instagram ou Fliperama Nerd em qualquer outra rede social, porque pelo que eu sei tudo é @Fliperama Nerd, né? Menos o Instagram, porque a gente não conseguiu, aí é oficial no final. Mas nós também temos nosso financiamento lá no Catarse, no catarse.me/Fliperama_Nerd, que a partir de R$5 você já pode ajudar a gente a manter o projeto e também tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa, troca ideia, conta histórias da vida, fala o que tá jogando, o que tá assistindo e tem um contato mais próximo com os nossos ouvintes. E também você tem nossos outros planos de financiamento coletivo, que inclusive um dos benefícios é você poder escutar as gravações aqui ao vivo junto com a gente, ver todos os bastidores, o que está rolando no meio da gravação, no pré e no pós também, porque sempre rolam umas coisas meio doidas. E nós temos hoje aqui o Galcara assistindo a gente ao vivo. Cara, você é foda. Sério mesmo, cara, você é muito foda. Você é demais. E além disso, nós também temos nosso forms de feedback que está aqui na descrição do episódio, onde você pode ir lá responder umas 5 perguntinhas totalmente anônimas, falando do que você está gostando, o que a gente pode fazer de diferente dentro do projeto. Então dê essa força pra gente, porque ajuda bastante a gente entender nossa situação hoje do projeto. E também, se você quiser sugerir algum tema, nós temos lá uma caixinha de perguntas e respostas. Então, recados dados, bora começar com a nossa conversa.
Então, meus queridos, hoje nós estamos aqui para conversar sobre o PlayStation 1, sobre todo aquele período histórico, sobre a nossa relação com o console, os nossos jogos favoritos, o que mais marcou aquela época, e também dar um pouco do contexto histórico do que estava acontecendo na indústria ao redor do lançamento e da entrada da Sony no mercado de consoles. E para mim esse assunto ele é muito querido porque o PlayStation 1 foi o meu primeiro videogame, então foi quando eu adentrei este mundo que está comigo até hoje e que é talvez o meu hobby favorito. Então, queria saber de vocês como é que foi esse primeiro contato, se vocês já jogaram antes, jogaram durante a geração ali, porque o próprio console ele foi lançado no ano de 94 e nenhum de nós estávamos vivos, né, naquela época. Mas pro Brasil e até a gente também ter o contato com o console acaba levando mais alguns anos, né? Eu acho que ele nunca foi lançado oficialmente no Brasil, né? O primeiro lançado oficialmente eu acho que foi o Play 2. Mas eu comecei a ter contato com o PlayStation 1 quando eu, jovem mancebo, ia pra casa do meu primo pra jogar Super Nintendo, jogar Bomberman, Super Mario World, acho que eu já joguei Mortal Kombat também no Super Nintendo, e aí eu ia muito naqueles fliperama de shopping, sabe? Que tinha aqueles jogos em 3D e aqueles jogos mais bonitos, mais rápidos, tal, e aí eu criança tinha ido na casa de um amigo da família, e esse amigo da família também tinha criança, e a criança tinha um PlayStation 1, e tava rodando o jogo do Toy Story, eu acho que era do Toy Story 1 ou do 2, eu não lembro. E eu vendo aqueles gráficos 3D, e andando no cenário, andando no quarto, eu fiquei tipo, caralho, velho, que é isso? Ficou tipo, eu lembro certinho, depois do Toy Story colocaram um FIFA. Ficou sentado eu e meu pai, olhando pra tela, pensando assim, cara, isso é o futuro, mano. Isso aqui, chegamos no futuro, carros voadores, internet sem fio pra tudo quanto é lado, óculos de realidade virtual, isso aqui é o futuro, bicho. Na época já eram os gráficos mais reais que a realidade, tá ligado? Cara, era aquele Hagrid do Harry Potter de Play 1. Aquilo ali, velho, era o ápice da verossimilhança, bicho. E pra ti, Roquete, como é que foi esse primeiro contato? Rapaz, agora vocês estão Olha, vocês estão pegando na minha cabeça um pouco, por causa que lá pra época do PlayStation 1 eu lembro de começar mesmo, tipo, meu próprio console foi um PlayStation 1, mas eu tenho uma vaga lembrança atrás que envolvia um Super Nintendo. Agora eu não lembro se era meu ou era primo, mas eu lembro de jogar Super Mario World e Aladdin. Mas as maiores lembranças que eu tenho realmente é mais do PlayStation, que eu não consigo lembrar direito de onde ele surgiu, mais ou menos a história. Só eu lembro que eu tinha um PlayStation 1 e eu virava noite jogando com meus amigos pra zerar jogo, sem memory card, sem saber inglês e começando um jogo novo todo dia. Era jogar Crash, era Tekken 3... O que o Luigi falou, se eu não estou enganado, é o Toy Story 2. E esse aí eu também joguei muito. 101 Dálmatas, Hércules, Tarzan. Tanto o Hércules eu quase zerei, eu ainda lembro disso. O Hércules eu quase zerei sem memory card na época. O jogo do Homem-Aranha, o jogo do Homem-Aranha, os primeirão lá, eu joguei também. Tanto que eu joguei, só pra vocês saberem, eu joguei recentemente, eu descobri que o jogo não era difícil, eram os controles que eram uma bosta. Meu Deus do céu, eu não lembrava que os controles eram tão ruins. E isso era muito da época, né? Tipo, tudo, os level design, tudo cagado e tal. Só um adendo sobre minha situação com o PlayStation. Eu tenho literalmente todos os PlayStations, menos o 1. Nunca tive e não tenho o PlayStation 1. Eu tenho até o Vita, mas o 1 eu não tenho. Pior que o meu contato, ele é um pouco parecido com o teu, Rocket, de que eu não me lembro de ter a descoberta do PlayStation, porque as minhas primeiras memórias de vida, eu já tinha o Play não em casa, mas ao redor de mim. Porque o meu primeiro contato com o PlayStation 1 foi do meu avô. O meu avô gostava de jogar na época, e ele que meio que foi me mostrando esse mundo. Então ele jogava muito jogo de carro, muito jogo de pesca, ele era apaixonado por jogo de pesca. Então ele foi
me mostrando um pouco dos jogos, até que um dia ele tinha, que é muito da época, assim, aquelas pastas de CD, que isso é outra revolução do próprio formato do console, né? De a gente sair das fitas dos consoles da Nintendo e a gente vir para uma mídia mais moderna, para uma mídia diferente, e a gente vai entrar um pouquinho sobre isso durante o episódio, porque tem uma história curiosa sobre esse desenvolvimento do PlayStation 1, mas eu lembro de ter aquelas várias pastas, e meu avô, tipo, um dia me deixou lá, assim, quiser jogar alguma coisa aí, pode jogar. E aí eu fui mexendo até que eu vi um Diablo. E eu, no meu grande sapiência de, sei lá, 4 anos de idade, eu coloquei pra jogar Diablo e eu não entendia nada, obviamente, assim. Mas foi a primeira experiência de eu ter contato com um jogo mais, entre aspas, adulto no videogame, né? Porque essa é outra diferença que a gente teve na época, que é essa questão de esses jogos da Nintendo não são tão legais pra você, jovem que está crescendo no PlayStation. Então, nessa toda esse ar maneiro e tal, vem muito também nessa época, né? Então, pra mim, eu sempre tive contato com o PlayStation por conta disso, até que o meu avô, ele me deu o PlayStation 1 dele, e foi aí quando eu entrei de fato e até hoje guardo com muito carinho, assim, esse contato que eu tive com o PlayStation 1. E aí, né, joguei muita coisa. E também sempre que ia no camelô comprar um jogo por R$5, qualquer coisa de anime que tivesse na capa eu queria, obviamente. Porque era assim que eu escolhia jogos no passado. Não que isso tenha mudado isso muito hoje em dia, mas se tinha um personagem de anime na capa, eu já ficava interessado. Cara, eu tô sabendo agora que o Hilário tinha um vovô gamer nos anos 90, cara. Pois é que meus avós são muito novos, né? Então, cara, na época, meu avô tinha 30 e poucos, 40 anos, assim. Tá, poxa, filho, como assim, velho? Então, o meu avô, ele era muito pra frente, assim. Então, ele tinha o console, e ele e o meu tio, irmão da minha mãe, né? Que foram me incentivando, assim, porque o meu tio gostava muito também de jogar. Faz sentido. Mas, bicho, é muita coisa de avô, né? O jogo interessasse é o jogo de pesca, praticamente. No meu caso, que eu lembro mais, quem incentiva também foi mais meu pai também. Ele gosta muito de jogo de corrida e de tiro. Mas foi algo muito que começou, né, com o PlayStation 1, trazer um pouquinho do que já tinha na época com os jogos de PC, né, que eram jogos pouco mais adultos, não exatamente adultos, mas adolescentes / adultos. Então, é justamente porque na época tinha muita visão do videogame como brinquedo, né? E mesmo pra quem não tava tão imerso dentro da mídia, na época tava tudo se descobrindo ainda. A gente tinha poucos anos de história de videogame comercial, né? A gente tava na 5ª geração de consoles, e lembrando que o tempo entre geração na época era muito menor do que hoje em dia, né? Hoje em dia a gente fica 10 anos com um console, 7 anos, 8 anos com um console. Na época essas gerações eram muito menores, e a própria difusão de jogos, a própria indústria ainda estava muito se estruturando ainda, né? Então a gente tem muito essa derrocada de mudança de visão do que era um brinquedo para algo mais, não, para todo mundo, né? Para todo mundo poder curtir, conhecer, para todo mundo, para atingir um público mais velho também. E aí, quando a gente começa também as empresas a ter esse investimento em jogos mais diferentes, né? Como, sei lá, jogos de pesca, jogos de corrida, não que não existiam nos outros consoles, mas a gente vê uma mudança no tom da indústria, que até vem um pouco do que a própria SEGA tava fazendo na época com o Sonic, né? Mas aí focando mais num público mais adolescente, edgy, assim, como o Sonic é maneiro. A SEGA, ela ainda trabalhava com videogame cartunesco, né? Ainda trabalhava com videogame brinquedo. Por mais que a SEGA era tipo a Nickelodeon dos videogames, que aqui nós somos radicais, nós usamos boné e bermudão. Joga slime na cara. E o PlayStation ele é mais... Quer dizer, a SEGA também ela patrocinou Fórmula 1 tudo, mas o PlayStation foi quem trouxe o videogame pro mainstream, principalmente pro público adulto. De mostrar que, tem toda essa mídia aqui que Nintendo, SEGA montou lá atrás, que é o videogame, e trouxe pra realidade do adulto, que isso daqui dá pra ser um jogo de NFL, dá pra ser um jogo de futebol, dá pra ser um simulador de corrida.
Então, ele foi quem jogou o videogame mainstream, na minha opinião. E a própria mudança técnica dos gráficos 3D também ajudaram isso a ser um fator mais evidente, porque a gente começa a ter exemplos que até usam isso para ter uma atmosfera de terror mais densa, né, como os Resident Evil. Tudo bem que no PC a gente já tinha Alone in the Dark, a gente tinha tipo outros jogos que já eram esse terror que estava sendo criado, mas nos consoles ainda não era tão comum. Então a gente começa a ter esses expoentes que trazem esse público mais velho, sem deixar também um público mais novo órfão, porque o meu primeiro jogo que eu joguei na vida foi Crash Bandicoot, e foi por muito tempo um dos meus jogos favoritos da vida, porque foi o que me introduziu pra esse mundo, né? E o Crash é todo maneirão, assim, e descolado, e é muito legal. O Crash, acho que é um fator muito comum em questão do PlayStation para todo mundo que teve interação do PlayStation 1, por causa que ele era basicamente um mascote da Sony, né? Com a PlayStation. Então o Crash vai ser um fator muito comum para todo mundo que fala PlayStation 1, na minha opinião. Eu acho que sim, mas eu acho que a Sony não soube, assim como até hoje, ela nunca foi muito de trabalhar mascote, que nem a SEGA, que nem a Isso Nintendo. é verdade, por causa que depois acho que do Crash 3 e o Crash lá de kart, o jogo, ele ficou basicamente esquecido. Ficou no porão. Roquete, como você pode esquecer de Clash of Titans do PlayStation 2? Não, esse jogo não é muito bom, não. Deixa quieto. O pior é que eu joguei até que eu gostei. Clash of Titans é bom, para. Eu joguei até que muito no gostei. Play 2, mas enfim, Play 2 é um assunto para um próximo cast dessa série. Mas no próprio PlayStation, a Sony não tinha um consenso do que queria ser o mascote do PlayStation. Porque você tinha o Crash, você tinha aquele outro gato lá do Pocket O gato Station. preto e branco, Esqueci né? Qual que é o nome dele, gente? Ó, se for pra chutar, eu vou dizer que é Shiro Ikuro. Bubsy? Não, é o gato do Pocket Station. Pera aí, eu vou pegar o nome dele Pocket aqui. Station. Mas, tinha também o do jogo musical lá, de rap. O Parappa the Rapper. Isso. Deixa eu pegar aqui o nome aqui. Toru Inoue, o nome do gato. Exatamente, o touro. Cara, pra mim o Rocket inventou esse nome agora. Eu nunca ouvi falar desse Não, personagem. bicho, pesquisa aí. Ele Na foi verdade, realmente nomeado como mascote do PlayStation. Ah, tá. Eu já vi esse bichinho, já. você deve ter visto no Smash da PlayStation. Nossa, o Smash sim. Bros. Da PlayStation. E se não me engano, tem bonequinho dele também no Astrobot. Tem, que eu já peguei também. Ele foi o único, de fato, nomeado como mascote do PlayStation, porque era o único que era 100% Sony. Que o Crash era Naughty Dog com Activision. Se eu não tô enganado, eu acho que foi o Crash 3, ele já entrava o estúdio Toys for Bob, eu acho. Então, tipo, nunca foi 100% da Sony, tanto que hoje o Crash tá debaixo do Xbox, né? Nossa, Mas, então, aí a Sony nunca foi muito de firmar o martelo. E os que ela falava que era mascote da Sony não desenvolvia marketing em cima disso, né? Tinha até essa percepção do Crash, mas a verdade é que o PlayStation nunca teve oficialmente um mascote forte, até porque não era a ideia do PlayStation, né? O PlayStation ele queria ser a máquina para se jogar, a estação de jogos. Para que todo mundo quisesse jogar nele e desenvolver jogo para ele. Isso é justamente uma mudança até na filosofia da indústria, porque assim, a gente pega jogos do Nintendinho, do Super Nintendo um pouco menos, mas mais no Nintendinho, do selo Nintendo de parceria, de qualidade do jogo, que era muito dessa mão de ferro que a Nintendo dominava o mercado e tinha essa parceria com os estúdios de que um estúdio só pode lançar um jogo pro Nintendinho se tiver um selo de aprovação da Nintendo e ele só pode, sei lá, ele só pode lançar um jogo por ano, porque senão a Nintendo não aprova o projeto. Então, é muito o contrário que a PlayStation 1 começou a fazer. De justamente, não, a gente vai fazer um console bom que os desenvolvedores vão vir naturalmente atrás da gente. E meio que isso foi acontecendo. E essa dualidade da Nintendo com a PlayStation é muito interessante também, nessa época principalmente. Porque a gente tem
que a ideia do PlayStation 1 surge como um console ou como um add-on dentro da Nintendo, com o Ken Kutaragi, que na época era engenheiro eletrônico da Sony, trabalhando junto com a Nintendo para desenvolver esse novo produto, até que a Nintendo abandona a Sony, né? E até tem relatos da época de que a própria Sony não sabia disso, isso foi anunciado em evento, e a própria Sony foi pega desprevenida, porque não sabia nada de que a Nintendo tava desfazendo o projeto. A Sony tava pronta para anunciar parceria naquele evento. Sim. Eles tinham levado material de marketing, o demonstrador lá do Nintendo PlayStation tinha ido para aquela feira. Aí chega lá a parceria, eu não lembro com o que foi com a Philips, foi com outra. Foi com a Philips, né? Porque depois tem até o Philips CDI, os jogos do Zelda. Isso. E, ou seja, todo mundo pegou com as calças curtas, né, praticamente. Mas essa história de Ken Kutaragi com o mercado de videogames começou antes. Começou com o Ken Kutaragi comprando um Famicom pra filha dele nos anos 80. Ele ficou maluco com aquilo lá e ele queria, de qualquer forma, trabalhar com isso. No ponto que ele mandou uma carta pra Nintendo, se apresentando, o que ele era, tudo. E ele fez o chip de som do Super Nintendo sem a Sony estar sabendo. Ou seja, ele fez meio que de frila lá, por debaixo dos panos, e só depois que a Sony foi descobrir, quando o Ken Kutaragi estava trazendo a Nintendo para junto da Sony. Ele que foi o cara que começou com essas inovações de hardware para videogame na época, e ele quem foi que costurou aquela parceria da Nintendo com o PlayStation lá atrás. Agora imagina um mundo e toda a história da indústria se divergindo nesse ponto, se a parceria continuasse e lançasse um Nintendo PlayStation. Tipo, a gente teria um mundo totalmente diferente hoje em dia dentro dos consoles. O mundo seria uma bosta, porque não ia ter concorrência praticamente. Eu queria, porque depois que a Sony descobre que deu esse BO todo, a Sony foi atrás da SEGA, de tipo, se odeia a Nintendo tanto quanto a gente, bora fazer então o próximo videogame junto. E a SEGA pega e responde que tipo, vocês não sabem trabalhar com videogame não, tipo, que a Sony vai... Eu te aviso. Mano, literalmente, foi essa a resposta do board da SEGA. E como o Ken Kutaragi já era um cara com muito cacife dentro da Sony, o Ken Kutaragi aí foi o cara que viabilizou comercialmente, eu não lembro o que foi alguma coisa de solução de som e também o display de cristal líquido. Então ele já era um cara respeitado dentro da Sony. E aí, como ele queria fazer, e o CEO da Sony era amigo pessoal dele, e ele já sabia que ele dava conta de fazer, a Sony chegou, não, então você tem carta branca, faz aí o que você quiser. E aí assim nasce a terceira competidora principal do mercado de consoles, né, porque na época a gente tinha Nintendo e Sega, e agora a gente tem a terceira, que é a Sony com PlayStation. E aí essa entrada dela no mercado dá tanto fuzuê daqui pra frente, porque a gente tem até a própria SEGA tentando correr atrás da mídia de CD, e isso sendo basicamente um dos fatores que afunda a SEGA e mata os consoles dela pra sempre. Então, assim, algo que realmente mudou a indústria, e a gente tem uma mudança de paradigma dali pra frente. Acho que depois isso só acontece de novo quando a Microsoft entra no mercado, que aí dá mais um reboliço ali, mas a gente tem bem estabelecido nesse começo, então a PlayStation como um grande player dentro do mercado. Eu acho que entrada no mercado de videogames como a Sony entrou, nunca teve na história. De chegar assim com muita grana para dispor um projeto bem feito, uma ideia de o que eu quero fazer e uma campanha de marketing violenta, cara. O vídeo eu não lembro quem foi, eu acho que foi o presidente da Sony Computer América, chegando na E3 de 94, 95 e falando o preço do PlayStation 1, aquilo ali é surreal, bicho. Foda esse vídeo. A gente vai deixar o vídeo na descrição do episódio. Assistam depois, nossos ouvintes, porque vale muito a pena é o palco, o evento, entra um dos acionistas, fala o preço e sai. E, tipo, todo mundo fica maluco, assim, é muito foda. E ele fala só os números. Ele, tipo, todo mundo esperando que ele vai dar um grande discurso, tal, pra falar como é que vai ser o lançamento nos Estados Unidos. E só chega
ajeita os papéis, olha pro público, 299 e vai embora. E todo mundo começa a surtar, praticamente, porque eu acho que o 64 era $400, né? E a Sony deu conta ainda de lançar o videogame mais barato ainda. Então tudo isso que gera a mudança do mercado. E o Ken Kutaragi, recentemente, também muito famoso por sua participação no The Game Awards de 2024. Eu preciso falar disso, porque eu não sei se eu vou ter outro momento pra falar sobre isso no Fliperama. Até porque já tá quase dando um ano disso, mas a cena do Ken Kutaragi no The Game Awards ano passado, que o Geoff Keighley vai mostrar as pessoas famosas que tá na plateia e mostra ele e dá um foco de luz em cima dele e anuncia que ele tá na plateia e ele levanta e começa a querer subir no palco porque acham que ele tá sendo chamado e os seguranças começam tipo meio que não sobe, não é pra subir, e ele fica lá todo perdido. Cara, essa cena eu chorei de rir, tá? Foi muito engraçado. Por isso que eventos ao vivo são bons e esse link também vai estar na descrição porque é muito engraçado. Um detalhe sobre minha história com o PlayStation 1, eu joguei muito o jogo de Play 1, mas não foi num Play 1 necessariamente. Eu joguei um pouquinho no Play 1, só que eu joguei mais no Play 2, por causa da retrocompatibilidade. De gravar CD, tipo, eu tô com vontade de experimentar tal jogo. Eu gravava o CD e botava. Porque tirando isso, não. Um outro fator também dentro do que acho que foi o que deu o maior pontapé na indústria de jogos aí, olhando mais pro mercado brasileiro, foi justamente a própria pirataria e os consoles desbloqueados, né, e que a gente tinha acesso muito mais fácil de jogos piratas do que a gente tem, por exemplo, hoje em dia, né. E isso foi o que fomentou basicamente toda a indústria brasileira, porque a gente não teve o lançamento oficial dele aqui no Brasil na época, como o Luigi comentou mais cedo no programa, e era muito fácil tu achar num camelô e tem vários jogos, uma cesta gigante no plastiquinho com CD, e assim, jogou muita coisa, conheceu muita coisa, e isso se propagou até na geração do 360, né? Foi o que eu acho que deu vida a toda uma geração de gamers brasileiros. Foi isso que também definiu parte do sucesso do Play 1 aqui na América Latina, mas também lá fora. Tanto que a galera fala que o jogo original de Play 1 tem a parte de trás CD preta, né? Eu nunca vi, velho, esse CD preto. Eu nunca vi na minha vida. Sério? É sério, o meu avô tinha um original. Eu não sabia dessa. O único que eu vi até hoje, que ele, todo o CD embaixo é preto. Muito foda. O jogo original de Play 1 tem o CD preto. O Rock descobrindo que a vida inteira jogou jogo pirata de Play 1. Não, eu já sabia, mas eu não sabia como era o original. E o de Play 2, a parte de trás do CD era azul. Eita, isso eu não sabia. Tinha alguns que era azul. Eu nunca também tive um jogo original de PS2, só fui começar a ter jogo original de PlayStation no 3. Mas assim, eu acho que isso vale até um cast à parte sobre indústria brasileira de videogames, porque praticamente a indústria brasileira é um monte de empresa derrubando patente de empresa japonesa fazendo seu próprio console. Fábricas, literalmente, aos montes de console pirata ou de cartucho pirata para videogame. E a Sony, ela abriu as portas porque ela trouxe uma mídia que era fácil, estava sendo usada amplamente. Barato, era barato, porque, um CD, na época, era 10 centavos para você pegar um CD virgem. E aí a galera fez a festa. Daí desbloqueava o PlayStation, era fácil de desbloquear o Play 1, Play 2, PSP, o Play 3 começou a ficar um pouquinho mais difícil, mas ainda dava. E aí começou-se a fazer a festa, porque eu comprava o videogame, a Sony ganhava dinheiro em cima do videogame, mas os jogos era aquele negócio. Eles não queriam vender videogame pra gente, a gente dava os nossos pulos, né, como bons brasileiros. É graças a isso que a gente conheceu uns jogos que a gente nunca iria conhecer. Que eu já falei disso, né, o Pepsi Man. Uma coisa tão aleatória que só ficou popular aqui por causa pirataria. Literalmente. O Winning Eleven também, ele começou a despontar no Brasil por conta não só do jogo ser de futebol e o Brasil ser muito popular com o jogo de futebol, mas também por causa do Bomba Pet, que era uma modificação de Winning Eleven, né?
E, tipo, isso foi decisivo na franquia para ela se perdurar, porque quem reinava e reina no exterior é EA, né? O FIFA / EA FC, agora que tá como o nome? EA Sports FC. Mas, um outro detalhe do CD, que diferente dos cartuchos, que os cartuchos antigamente, para eu poder salvar jogo, eu colocava uma bateria nele, essa bateria alimentava um circuitinho como se fosse uma memória RAM, e essa bateria ia deixando salvo o meu progresso dentro do jogo, ou seja, dentro do cartucho eu rodava o jogo e o jogo salvo. Com o CD eu não dou conta de salvar coisa nova, né? Eu escrevo o que vai pro CD e ele vai rodar aquilo ali o resto da vida. E aí eu precisava de alguma forma para salvar o estado, né, que eu parei dentro do jogo. E a Sony veio com uma nova ideia de tecnologia que perdura mais ou menos até hoje com o Xbox Series, só que tá perdendo um pouquinho de força, que é o Memory Card. E eu lembro de jogar muitos jogos dessa geração 100, e quando eu descobri que existia isso na época do Play 1 ainda, eu fiquei maluco, assim, eu achei a grande revolução, não, de como assim agora eu vou conseguir desligar o videogame e continuar de onde eu falei, isso não faz sentido. Não pode uma coisa dessa. Poder da tecnologia. Cara, eu acho que não tinha coisa mais camelô possível. Comprar o videogame, mais 10 jogos, um controle. Você dava, sei lá, R$50 a mais, vinha mais um controle, só que sempre o pai ou a mãe esqueceu o memory card. Sempre, bicho. O que eu mais vi foi Play 1 e Play 2 sem memory card aqui no Brasil. E eu lembro de ficar fascinado, assim, até, nossa, eu amava. Muito, acho que é coisa muito minha, desde criança, assim. Cara, uma coisa que eu amava era, assim que eu salvava o jogo pela primeira vez, eu ia lá, desligava o console, abria a tampinha dele e acessava o menu de configuração do console só pra ver qual que era o ícone do jogo no memory card. Porque quando tu abria o memory card, tu tinha lá, sei lá, 10 slots ou 15 slots de memória que tu salvava o jogo. E cada jogo tinha um íconezinho próprio do jogo. E eu achava tão legal de... salvei o Crash. Eu queria ver qual era o ícone do Crash no memory card. Aí eu ia lá, abria só pra ir lá e ver. Eu amava fazer isso. Vocês também achavam que os espaços eram o slot na interface do memory card também? Sim. Eu olhava o memory card na época de Play 2, né? Porque não tive Play 1. Era 8 MB. Eu achava que cada slotzinho era 1 MB, assim, praticamente. Eu nunca fiz associação, mas eu só fui ver esse negócio dos slots lá no PlayStation 2 também, por causa que o 1 nunca tive. Isso também deixou a gente poder jogar até jogos mais elaborados e mais longos, né? Até porque na época do Play 1 tinha muito jogo grande, assim, de JRPG, né? Pô, a gente tem Final Fantasy VII, a gente tem Final Fantasy VIII, que são jogos que, curiosamente, na época eu não cheguei a jogar. Esses JRPGs eu fui adentrar mais só no Play 2, até porque eu era muito criança na época do Play 1. Então, minhas melhores experiências com jogos de Play 1 eram jogos ou mais plataforma, jogos mais tranquilos, assim, tipo um Crash, um Spyro, que eu amava jogar Spyro também, principalmente o Spyro 3, amava esse jogo. Era muito bom ficar flutuando com o Spyro, bicho. Nossa, eu achava a coisa mais incrível do mundo, assim, jogar o Spyro 3, e do Crash, o meu favorito era o 2, eu gostava muito do Crash 2. Não, meu favorito é o 3. Que são jogos que, inclusive, esses dois foram relançados recentemente, com remasters bonitões, né? Então, é muito legal ver eles hoje em dia, assim, também uns gráficos modernos. Mas e de vocês? O que mais vocês gostavam de jogar? Digimon Rambora, e Tekken 3. Ok. Eu joguei muito Tekken 3 e Soul Calibur. Meu Deus. Vocês dois agora abriram muitas memórias. Porque Tekken 3, eu e meu irmão, a gente era apaixonado por Tekken 3, a gente jogava muito. Isso se resume a gente jogar muito de Ed, né, do capoeirista, mas eu amava jogar Tekken 3, nossa. Era o 3, não era? Que tinha o dinossaurinho? O Gon. O canguru? O Gon que é uma collab, né, ele é de um mangá, ele não é um personagem original. Mas dentro da história ele é canônico. Sim. É isso que importa. O Tekken 3 que tinha o modo de vôlei, que era foda pra caralho. Mas
Eu lembro disso. Só que eu não sabia configurar na época, então às vezes eu até sofria com meu pai pra colocar pra jogar, por causa que ninguém sabia inglês. Então a gente acessava só realmente mais um modo normal lá, o modo história, e ia tentar liberar os personagens. A questão é que seu memory card era todo dia liberar os personagens tudo de novo. Agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês já jogaram no controle clássico do Play 1 alguma vez? Eu joguei no começo. Quando eu movimentei a câmera pela primeira vez num analógico, nem tinha jogo que usava tanto na época, porque ainda estava descobrindo como usar os analógicos de forma concreta. Intuitiva. De forma intuitiva, eu fiquei, meu Deus, isso aqui não há mais volta agora pra jogos sem isso. Foi algo muito disruptivo, assim, pra mim na época. No meu auge dos 8 anos de idade, sei lá. É aquele famoso momento THX, né? Que você faz e toca aquele sonzinho do THX, tipo, abrindo a sua mente, praticamente. Mas uma curiosidade sobre isso do PlayStation, ele não foi direto pro DualShock, né? Ele teve, principalmente no Japão, teve o controle do Dual Analog, que ele não tinha os motorzinhos, né, na parte dos pegadores, e eram analógicos côncavos, que nem o do Play 4, só que era mais... É porque o do Play 4 e do Play 5 ele é meio côncavo, só que ele ainda tem uma barriguinha, né? O Dual Analog era bem côncavo, tipo do Xbox, praticamente. E, Rocket, tu comentou de uma outra série do Digimon Rumble. Eu amava os jogos do Digimon do Play 1. Nossa, e isso era muito comum na época de ir no camelô e encontrar no mesmo CD, às vezes 3 jogos, 4 jogos. E eu lembro de ter a trilogia do Digimon. E eu lembro que eu jogava os 3 Digimon Adventure. O primeiro, que era bem um simulador de Tamagotchi, que tu tinha que treinar o teu Digimon, aí tu tinha que cuidar dele, tirar o cocôzinho dele, aí ele evoluía. Nossa, amava esse jogo, nossa. Aí o 2, que já era algo mega jogo por turno, ele era um dungeon crawler bem pesado, que acho que foi a minha primeira experiência, assim, com um dungeon crawler mais tradicional, e na época eu não entendia muito bem, mas eu já adorava jogo por turno. E o terceiro jogo, que era meu favorito, que é um jogo muito a la Pokémon, em que é um jogo de turno, um RPG por turno, onde tu podia evoluir os Digimons no meio da batalha, tu escolhia um time, que tu ia andando no mapa e eles iam te seguindo, assim. Cara, eu amava esse jogo, e a CG de abertura desse jogo era uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. E eu lembro que quando tu não apertava Start, ou se tu deixava no menu parado muito tempo, a cena tocava de novo, e eu ficava vendo a cena várias e várias vezes, assim, nossa, meu Deus. Mas esses aí, infelizmente, eu não joguei, mas eu só fiquei mesmo no Rumble Arena com meus amigos, que nem no Tekken, era todo dia jogar pra liberar os negócios lá. E o legal é que quando zerava com um personagem, liberava de evolução dele final lá, e se você sabia de alguma mistura, se você zerasse com os dois lá, liberava ele, que nem era zerar com o Agumon e o Gabumon, você liberava o Omnimon. E nossa, era sempre bom na hora que libera o Omnimon, por causa que o Reapermon era um saco de enfrentar. Meu Deus do céu. Mas foi eu tive muito contato com o Tekken 3 e o Digimon Rumble Arena. E também foi uma época que também teve muito filme, quer dizer, jogo baseado de filme, de animação. Então eu também tive contato muito com Hércules e Tarzan. Hércules era incrível. Cara, você acabou de liberar memórias aqui comigo, com esse jogo do Tarzan, que eu lembro que eu vi esse jogo. Cara, eu acho que eu peguei emprestado pra jogar, só que aí o CD tava zoado, aí tava aquela coisa de disco arranhado, que você chegava numa parte, começava a travar tudo e não dava pra andar mais. Eu acho que eu vou pegar ele pra baixar pra jogar. O do Tarzan eu amava também, nossa. Mas você comentou um negócio, Lário. O Play 1 foi quem começou a trazer os JRPGs pro ocidente, né? Foi ele quem começou a popularizar, né? Porque já tinha JRPG antes, mas quem começou a popularizar, até porque o Play 1 ele começou a aumentar a base, né, de jogadores, foi nessa geração, que aí foi o Final Fantasy VII, tudo bem, que é um puta de um jogo, 7. Mas foi quem popularizou a franquia Final Fantasy, tanto que
Eu lembro que em roda de conversa de criança de bairro, todo mundo ficava tipo, putz, mas já tem os 7, cadê os outros? Tipo, caramba, já tem os 7, mano. Tipo, que antes você tava acostumado de ver sequência, coisa assim, até o 2, o 3, aí do nada tava lá, o Final Fantasy VII, cadê o resto? Porque não tinha mesmo os primeiros Final Fantasy. Teve também o Final Fantasy Tactics também, que começou a popularizar também o conceito de RPG tático aqui no Ocidente, além de franquias próprias da Sony, né? O Final Fantasy Tactics foi um que eu cheguei a ter contato na época, mas não fui muito a fundo, mas é engraçado ver como na minha história videogameística, assim, eu sempre estive ao redor de JRPGs, mas esse meu primeiro contato com o meu primeiro console, né, foi o Play 1, eu tinha jogado pouco, até acho que muito pela idade, né, de não saber também falar inglês, ou de muitas vezes pegar um jogo em japonês, que vinha dos camelôs, e tentar descobrir o que era o que tinha que fazer. Então, mas a gente tem essa popularização do gênero também, então a gente tem o próprio Dragon Quest vindo no Play 1, a gente, tem a versão de Chrono Trigger, que tem abertura de anime, que tinha um monte de conteúdo a mais, então tem muita coisa que vem dessa época, e também alguns jogos de anime, que foi outra coisa que eu ficava completamente ensandecido, assim. Com, por exemplo, jogos de Naruto ou os jogos de Dragon Ball. Tinha jogo de Naruto pro Play 1? Tinha. Não só como, cara, isso eu descobri recentemente. Que eu lembro, cara, eu acho que eu já contei essa história no Fliperama em algum momento, porque, né, são 5 anos de projeto. Mas tinha um jogo que eu não lembrava qual jogo que era. E aí depois eu descobri que era do Naruto. Que era um jogo meio a la banco imobiliário de tabuleiro, que eu comprei e ele tava todo em japonês, e foi um dos primeiros contatos com o jogo de Naruto na época. E era um jogo que o meu Play 1, ele não funcionava muito bem pra rodar esse jogo, e eu tinha que colocar meu Play 1 de cabeça pra baixo pra poder jogar esse jogo. E eu lembro que eu coloquei o Play 1 de cabeça pra baixo por loucura da minha cabeça, e o jogo funcionou, e eu não entendia nada que estava acontecendo, porque era um jogo meio que pra mim era meio complicado, eu não entendia nada do que tava acontecendo. E ele era meio de tabuleiro, cara, eu não conseguia entender muito bem como é que era esse jogo, mas eu amava ele, porque era um jogo de Naruto. Hilário, eu tenho uma pergunta, como é que você descobriu que funcionava de cabeça pra baixo? Eu não sei, eu só coloquei de cabeça pra baixo e foi. Mas isso é por causa, eu não lembro direito, mas tinha alguma coisa do canhão, quando você colocava ele de cabeça pra baixo, ele ficava mais próximo do CD. Isso. E isso começou também no Play 1, de o canhão, principalmente rodando jogo pirata, sempre estragar, né? Depois que eu fui descobrir que, contando histórias, ouvindo relatos da época, de que era algo não comum, mas que eu ouvir mais relatos sobre isso, né? De colocar o console de cabeça pra baixo amenizava algum desses problemas, né? E aí o jogo rodava e era maravilhoso. Mas... Nossa, mano, eu achei aqui uma gameplay desse jogo de Naruto de Play 1. Achou? Caralho, qual que é o nome desse jogo? Pelo amor de Deus. Que jogo ruim, velho. Meu Deus do céu, eu espero 25 anos pra descobrir o nome desse jogo. Naruto Shinobi no Sato no Jintori Gassen. Obrigado. Vou te mandar aí o link aí. Obrigado. Que jogo ruim, velho. Meu Deus do céu. Era esse jogo que eu jogava mesmo. Mas a gente tem também outras franquias assim, de anime que foram lançando jogos. E pra mim, o que eu mais jogava, assim, acho jogo de anime na época, era os de Dragon Ball, né? Tinha os... Não era o Budokai Tenkaichi, era o... Meu Deus. Tinha aquele do GT. Eu acho que eu joguei esse do GT. Ele tinha umas telas de seleção meio cinza pra pegar o personagem, não tinha? E tinha o Baby pra pegar lá, no forma de macaco gigante. Isso. Que tu lutava contra ele gigante e ele ocupava mais que o tamanho da tela, assim, e tu nem viu o personagem inteiro. Isso, eu lembro. Eu acho que foi esse exatamente. Eu nem tinha esse, era o meu amigo que tinha, eu joguei na casa dele. Eu lembro de também ter um jogo, tipo um desses CDs de trilogia, que era... Teoricamente, o Dragon Ball 1, 2 e 3. O GT, supostamente, dado a trilogia que tava na caixa, era o 3. Aí o 2 era um jogo esquisitaço que tinha, sei lá, uns 50 personagens, que era bastante. E que, nossa, via todo bugado no meu CD. E o primeiro era um jogo bem diferente do Dragon Ball, que tu era meio que
um cabo de guerra, assim, em que tu fica batendo nos personagens, mas tu não dá dano na vida deles, e quanto mais canônico tu faz, de acordo com o anime, por exemplo, o Kuririn morrer pro Freeza, mais dano tu dá no especial, que é depois da cena acontecer, porque tu fez meio que a cena canônica do anime, e eu não entendia nada desse anime, não entendia nada desse jogo, mas eu amava ele, porque eu achava ele muito diferentão. Também foi a época que todo mundo queria fazer jogo 3D, eu não lembro desse de Dragon Ball, mas eu lembro de do Street Fighter que era 3D, que era uma bosta, inclusive. Cara, era uma época que todo mundo queria fazer jogo 3D. E não era 3D assim, o gráfico em 3D e você coloca um top-down ou câmera, tela assim, 2 personagens na tela. Não, era ter que ser 3D e todo mundo andando em 3D. Então era uma bagunça, bicho. Meu Deus, eu fui pesquisar o nome dos jogos de Dragon Ball. Minha cabeça está derretendo. O nome do Dragon Ball GT que a gente comentou é o Final Bout, que é esse bem 3Dzão lento, nossa. E o outro que eu comentei que era meio esquisitão era o Ultimate Battle 22. E o Street Fighter que eu tô comentando é o Street Fighter EX Plus Alpha. Não. Porque na época o Street Fighter canônico do Play 1 foi o Street Fighter Alpha 3, né? Aí esse era um 3D que, bicho, era horroroso. Caralho, nossa. Eu achei na Shopee pra vender jogo Dragon Ball 3 em 1 PlayStation 1. Eu acho que esse vai comprar, Hilário? Você vai comprar, Hilário? Tá R$15. Pô, eu vou comprar isso agora. Vai que roda no seu Play 5 aí. Foda, tá? Muito foda. Eu só me deu uma lembrança agora de uma coisa que tá esquecida no PlayStation 1, que o pessoal tá pedindo muito pra um remake que eu acho que ia ser legal. O Dino Crisis. Obrigado, Roquete, porque eu ia puxar isso agora. Eu era apaixonado por Dino Crisis. Eu amava. O primeiro jogo eu tinha muito medo, mas esse era um jogo que eu jogava com o meu avô. Ele que ia jogando, eu ia assistindo, ou ele ia me ajudando, assim. E, pô, eu adorava o primeiro jogo, mas o que eu mais gostava mesmo, que esse eu cheguei a jogar sozinho, até porque ele é menos terror, era o 2. Que ele é um jogo completamente maluco, que tem, inclusive, contador de combo que tu dá nos dinossauros. Tipo, ele é um jogo todo esquisito, assim, mas que na época eu amava esse jogo. Atualmente dá pra ver que, já que é um jogo da Capcom, você vê que é um Resident Evil, mas com dinossauros. Né? Acho que era a ideia no início. Não tem como isso dar errado. Capcom, eu sei que você está ouvindo esse episódio. Cadê o remake do Dino Crisis 1? Mas aí tem que ser o Dino Crisis com o contador de combo, né? Tem que. Não, eu lembro que no 2 tu tinha uma shotgun que eu lembro que no 2 tu libera uma shotgun que dispara, tipo, uns raio laser muito louco, assim. Cara, aquele jogo ele era todo esquisito, mas eu adorava ele na época. Apesar de que o Dino Crisis ele vai pra uns caminhos meio estranhos depois, né? Porque o 3 vai pro espaço, enfim, aí a gente não precisa mais falar sobre os rumos do 3, mas o primeiro e o segundo jogo, na época, eu gostava bastante. Nossa, bicho, eu tô aqui olhando uma gameplay de Street Fighter 3D, cara, recuperou um monte de memória na minha cabeça. Memórias felizes? Cara, sim. Na estética de 3D rodando a poucos FPS, porque não era nem 30 FPS que eu rodava no Play 1, que era muito pesado pra época, mas ainda assim todo mundo olhava isso e achava, meu Deus, é o futuro, praticamente. Tu comentou antes sobre um Street Fighter 3D. Um jogo que na hora me veio à memória era Blood Roar. Não sei se vocês jogaram. Esse acho que foi o jogo de luta do Play 1 que eu mais joguei e que eu mais gostava. Ele e o Tekken 3 ali foram os que eu mais gostava. O Blood Roar, ele é um jogo de luta 3D, mas eu achava o 3D bonito, e até olhando o gameplay dele hoje em dia, ainda é bonitinho, ainda é charmoso, e que a mecânica dele é que os personagens, eles podiam se transformar em animais. Então, tinha um cara que lutava e virava um tigre, por exemplo, humanoide e tal, e eu achava muito maneiro esse jogo. Vocês chegaram a jogar? Eu acho que eu tenho uma vaga memória desse jogo. Cara, eu acho que eu tô confundindo isso com
O outro que até lançou pro Xbox, qual que é o nome, gente? Fatal Fury. Não, é teve o O que era tinha o Season, Combo Breaker. que era Season Pass, e aí o jogo morreu. Ai, gente, qual que é o nome, velho? Que era um título de lançamento do Xbox Do One. Sony, isso. Meu Mas Deus. Ah, velho, esqueci o nome. Caralho, do jogo. o ouvinte que sabe agora o nome do jogo, ele deve estar gritando, porque eu não lembro, velho. Pra você ver o tanto que o jogo foi influente. Mas eu lembro desse jogo, mas eu não lembro desse Bloody Roar. Um outro jogo que eu lembro de chocar os meus pais, que eu ganhei de presente do meu padrinho na época, foi o Carmageddon, que era muito foda ver tu passando de carro por cima da galera e fazendo as corridas. Porra, eu achava isso muito da hora. Mas meu pai ficou aterrorizado quando eu vi eu jogando aquilo. Killer Instinct. Isso! Ouvinte Ok, que estava obrigado. gritando aqui. Obrigado. Cara, eu não lembrava disso daqui tudo, pra vocês terem noção. Um outro jogo que, esse eu ainda acho que resiste ao tempo. O Jack Chan, também do Play 1. Cara, todo mundo fala desse, só que eu nunca joguei ele. Nem pra pegar pra jogar no Play 2. Isso é algo curioso, porque eu amava esse jogo na época, mas eu não... Na época em si eu não conhecia, ninguém que falava sobre ele. E é muito legal ver, depois que a internet se forma e tal, que, é um jogo que fez muito sucesso e que todo mundo lembra com carinho desse jogo. E é um jogo que eu joguei pra cacete também. Mas uma coisa que eu lembro bastante dessa época, que foi também pro Play 2, parte por causa da pirataria, mas era aqueles discos que vinham com 15 demos, 5 demos de jogo, que você ganhava em revista praticamente. Sim. Disso daí eu lembro. Eu lembro. Depois, quando saiu a PSN, acabou, né? Não precisa mais disso. Mas eu lembro também de alguns jogos demo que vinham nas revistas. O meu avô, acho que tinha algumas coleções, assim, também de revista e ele tinha algumas demos dessa. Eu até não sei, aí pode ser que eu tô as memórias afetivas se perdendo aqui, mas eu não sei se o jogo original que ele tinha, se não era um jogo das demos, não tenho certeza. E tinha também alguns jogos que tinham demos dentro do jogo também. Porque podia, né? O CD tinha espaço. Sim, Era que o cartucho de 64 que pro Final Fantasy VII rodar precisava de 15 cartuchos praticamente, né? E é engraçado tu ver o tamanho do CD e o quanto sobrava. De que, no caso do Chrono Trigger que eu comentei ali, de que tinha animação, de anime, conteúdo extra, quando eu portaram o jogo pro Play 1, sobrou espaço aqui, coloca uns anime aí, coloca umas cutscenes bonitas, e nossa, o jogo era todo cheio das coisas, muito, muito, muito massa. Justamente porque sobrava espaço, né? Menos em raros casos, como no Final Fantasy VII, que são 3 CDs. E também foi no Play 1, né? Começou essa história de ter a cutscene cinemática, que não tem nada a ver com o jogo e toca no começo do jogo ou pra alguma cena, né, de história, né? Praticamente. Eu amava eu achava massa, mas aí eu ficava, nossa, que jogo foda, deve ser cheio de ação e tiro, porrada e bomba. E aí, sei lá, você abriu o jogo, era um jogo de fazendinha, sabe? O que tem hoje de anúncio de Instagram, de TikTok de jogo, todo cheio de enganação, e daí começou no Play 1, velho. É verdade. Mas na minha cabeça, o Final Fantasy VII, ele era igualzinho a cutscene, tá? Era todo um cabeçudo igualzinho, né? Cabeçudo isso, com os bracinhos, os ombrão. Mas uma curiosidade sobre o PlayStation 1... Você sabia que o primeiro portátil da Sony, de fato, foi no Play 1? Como assim, mano? Não foi o... Eu ia falar PlayStation Portal. Eu ia fazer uma piada e eu só desisti dela no meio. Não, o primeiro portátil foi o Pocket Station, que foi o avô do PlayStation Portal. Que ele funcionava mais ou menos independente, mas ele precisava ter um Play 1 para funcionar na sua plenitude. Ele era um memory card e tinha alguns minigames pra ir funcionando à medida que você não estivesse perto do seu PlayStation 1. Ele tinha algumas variantes. Cara, praticamente minigame de Pocket Station era tudo Tamagotchi, praticamente. E inclusive aquele mascote de antes do gato lá, ele nasceu no Pocket Station. Só que no Brasil é raríssimo você achar um desses aqui. Ele foi muito popular
foi mais no Japão que ele foi mais popular. Tinha nos Estados Unidos, só que não era tanto assim. Deixa eu pesquisar assim. Aqui no Brasil Caralho, era mais... que bonitinho. Ele era pequenininho, tinha os botãozinhos, tudo, tinha uma telinha de cristal líquido, e ele praticamente era um Tamagotchi dos personagens que você tava jogando dentro do memory card. E ele carregava a partir do memory card. Luigi, vou te mandar aqui a proposta. 300 pila agora no Mercado Livre. Mentira! Peraí. Vou te mandar o link aqui agora. Ele tá considerando, gente. Não, antes eu tenho que arrumar um Play 1. Rapaz, bora lá no Parque Games do Goiânia Shopping, pegamos uns tickets e aí a gente pega um Play 1, bora. Hã? Eu lembro, da última vez que eu fui naquele Parque Games lá do Goiânia Shopping, eu lembro que um dos prêmios lá era um Play 1. Não, mas era um Play 1 do relançamento, né? Isso em pleno 2025? Não, é o relançamento, pô. Ah, é porque a gente teve isso, né? A gente Teve relançamento no finalzinho da década passada. O PlayStation 1, que vem na memória alguns jogos e tal. Ele era bem bonitinho. Eu cheguei a considerar comprar ele na época. Ele é praticamente um Arduino que emula Play 1, praticamente. E a Sony tava cobrando 1.000 conto nisso. Isso aí eu achei um absurdo. É que nem os consoles minis da Nintendo, bicho. Cara, eu acho aquilo ali muita falta de vergonha na cara. E, não teve Pocket Station no Brasil, mas teve Brasil praticamente depois dos anos 90, com a chegada do PlayStation. Quando eu falava PlayStation, eu tava falando de videogame. Se eu falava de videogame, a primeira coisa que aparecia na cabeça era PlayStation. Parte por culpa da pirataria e também pelo fato do PlayStation ele ter ocidentalizado bem mais o videogame e ter aberto mais pro grande público. Foi o videogame que começou a trabalhar o videogame como blockbuster, né? Que antes, praticamente, o videogame era coisa de criança ou coisa muito boba. Quando era algo mais substancial, era ainda assim algo muito nichado. O PlayStation foi quem trouxe isso pro mainstream. Tanto que até hoje no Brasil a marca é fortíssima, né? Vocês querem fechar o episódio? Vocês querem falar de algum assunto, gente? Acho que já pode. Só queria talvez fazer uma pergunta, tipo, só por curiosidade. Gal, cara, você tem alguma memória aí de PlayStation 1? Perguntar diretamente pra ele, só de curiosidade. Não teve um, ok. Só queria ter certeza, às vezes usou o emulador. Meu Deus, agora eu lembrei, ele falou emulador, eu lembrei de uma coisa. Lembrei uma coisa que eu jogava muito no PlayStation 1. É o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Meu Deus. Caralho, Jesus, como é que a gente ia falar do Play 1 sem falar desse jogo, pelo amor de Deus? Meu Deus, eu lembrei. Não, calma aí. Não vai acabar o episódio, não. Pelo amor de Deus. Meu Deus, me deu aqui uma epifania. O cara falou a palavra emulador, eu não sei por quê. Eu não sei porquê, me deu epifania que, tipo... O emulador tocou a abertura da THX de novo aí na cabeça do Roquete. Caralho, maluco. Instalou um bilhão de memória na cabeça dele. Eu acho inadmissível que a gente chegou até nesse momento do episódio sem falar sobre Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, porque puta que pariu, eu acho que esse foi um dos jogos que eu mais joguei no Play 1. Eu joguei muito isso também. Era sempre combinar tudo que era tipo de carta possível pra ver o que saía. Por causa que, eu não sei dizer, mas é um dos jogos de Yu-Gi-Oh! Que mais marcou só porque não funciona como um jogo de Yu-Gi-Oh! De verdade. Sim, retratando muito bem o anime da época, né? Porque lembrando que a primeira temporada de Yu-Gi-Oh! Do Yugi em si, as regras eram modo caralho, né? Era o que o Yugi queria que acontecesse nas partidas. O cara roubava demais, bicho. Então, assim, cara, eu amava esse jogo. Mas como eu não sabia inglês na época, eu também não entendia muito bem da história. Cara, aquela loucura toda, mas era muito legal ficar só jogando as cartas aleatórias e, porra, era muito massa. Sim, e eu lembro muito desse jogo, que era sempre perder lá pra aquele duelo lá, mais ou menos pro Kaiba no começo, acabar... E aí ter que começar de novo, por causa que, de novo, sem memory card. Eu nunca avancei muito. Teve uma vez que eu avancei, cheguei um pouquinho no torneio no modo presente lá, e aí eu perdi. Mas, meu Deus. E uma coisa muito engraçada que é, tipo, por mais que era um dos jogos mais bugados, assim, tipo, menos fiel a Yu-Gi-Oh! E... não é um dos melhores jogos de Yu-Gi-Oh! Também, mas a comunidade ama muito esse jogo, por causa que tem um monte de mod dele. Uhum.
E outra coisa também, é meio que confirmado, sem os mods, esse jogo é um dos piores jogos pra fazer um speedrun. É um dos piores. Cara, é muito legal ver speedrun desse jogo, porque tem um monte de coisa aleatória que pode fuder a run da pessoa. Exato! E é muito legal. Nossa, teve uma época que eu comecei a, tipo, entrar nesse buraco negro e era muito divertido de assistir speedrun desse jogo. Exato. Eu acho que, se eu não tô enganado, um dos melhores tentativas de speedrun desse jogo foi 32 horas. Se eu não tô enganado. E eu lembro que esse jogo foi a única vez que eu usei um recurso do Play 1, que era de copiar save entre memory card, porque eu lembro que tinha um amigo meu da rua que ele tinha um save com tudo completo, com uns decks fudidão, assim, umas cartas raras pra cacete. E aí ele, tipo, veio assim, tu quer que eu copie o meu save pro teu memory card? Aí eu fui na casa dele, ele copiou o save dele pro meu memory card, e aí dali pra frente eu só jogava com esse save e era muito legal. E outra coisa que eu lembro dessa época também, de quebrassem os jogos e tal, era que tinha o Game Shark, e quando eu descobri isso e eu comecei a ativar todos os códigos assim dos jogos, eu ficava maravilhado, nossa, era muito legal. Isso já foi mais pro final da minha vida com o Play 1, mas eu lembro que era muito divertido. Eu queria só fazer uma correção aqui. Eu tinha falado que a melhor tempo de speedrun dele foi umas 32 horas, mas isso foi uma das primeiras runs dele de speedrun, que há 10 anos. Que foi mais ou menos isso, foi umas 30 horas e 11 minutos. Atualmente, o melhor speedrun do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories é de 2 horas e 45 minutos. Porra. Mas ainda assim, para um speedrun, 2 horas e 45, é um jogo antigo, nossa senhora. Isso é tudo na modalidade sem manipulação de sorte, nada, sabe? Nossa, que foda. Por causa que tem outras categorias aqui, mas ainda assim, mano, eu tô impressionado. E um fato curioso que eu tô olhando aqui da lista, na posição 101, é um brasileiro. Caralho, que foda. 8 horas e 13 minutos. Mas é realmente um jogo bem... quebrado. Exato. Que qualquer coisa pode foder a sua run. Você piscar errado, você perdeu a run. Assistam depois mais speedrun desse jogo, porque é muito interessante de assistir. Antes da gente fechar o episódio, só quero agradecer aos nossos apoiadores de ouro, que apoiam no nível máximo lá no Catarse. Então, muito obrigado ao Perfil, ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt, ao David e também ao Bruno Felipe, ou o cara que está aqui assistindo o episódio com a gente e que também apoia no nível máximo lá no Catarse. Então, muito obrigado, o apoio de todos vocês é super importante para a gente continuar produzindo episódio novo todo sábado para os nossos ouvintes. Muito obrigado, seus lindos. Brigadão! E também, caso você gostou bastante desse episódio, a gente recomenda que você escute o resto do que a gente tem aqui. A gente tem muita coisa legal. Eu falei brincando que a gente não teve videogame, mas tem bastante videogame aqui. Tem cast Hollow Knight, cast de Clair Obscure, tudo isso esse ano. Mas a gente tem cast Miranha, God of War. O que mais que a gente tem de cast? De The Last of Us. The Last of Us, a gente tem The Last of Us. Verdade. A parte 1 e da parte 2. A gente tem de Elden Ring Night Rain também, jogo desse ano. E jogos também Souls-likes. Jogos Souls-likes. E temos vários episódios não sobre o jogo específico, mas sobre a indústria como um todo, que normalmente é eu e o Luigi por 40 minutos xingando ou reclamando de alguma empresa. Mas também tendo essa análise de mercado que a gente faz volta e meia. E, logicamente, tem o Playcheck. Todo semestre a gente faz um balanço de todos os jogos que saíram nesse ano. Nesse ano não, no semestre anterior. Para você que acha que não teve nenhum lançamento relevante, nenhum lançamento interessante, para você pegar, anotar, para montar a sua listinha de backlog. E é isso. E caso você tenha gostado, catarse.me/fliperama_nerd. Acertei, né, Hilário? É isso. Uhum. É isso, tem lá os planos, acessa lá. Estamos aguardando você nos próximos episódios, seja nos comentários ou no nosso grupo de Telegram de apoiadores. Então, recados dados, agradecimentos também oferecidos. Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio. Valeu, tchau! Um beijo pra vocês, até a próxima! Falou! Agora Play 2.
quando eu tá meio rouco aqui, eu fico com essa voz um pouco mais aveludada. Faz um SMR aí pra nós, Luigi. Vou fazer um ASMR de Saruê. Meu Deus. É assim que eu durmo todos os dias. O SMR assim. É isso. Mas aí, do que a gente vai falar de jogo mesmo, Hilário? O quê? De PlayStation 1? O que é o episódio? Eu falei já no Você começo. falou? Falei. Puta, nem percebi. Eu falei, né? Eu não tô ficando doido. Que a gente tá aqui pra falar sobre PlayStation 1. A gente falou, Galcara? Falou, né, Bruno? Eu não tô ficando doido. Tô ficando insano. Pera, mas... Não, gente, calma aí. Eu falei sim. Eu tô confuso. Porque eu falei que a gente tá aqui pra falar sobre a história, jogos e nossa relação com o PlayStation 1. Então fechou. É porque tem tempo que eu não gravo, gente. Eu não lembro como é que faz isso. Eu não lembro como é que fala, não, moço. É porque assim, normalmente eu só dou uma chamadinha no começo ali, aí a gente se apresenta, aí agora a gente tá gravando as redes sociais. Aí é depois que vai entrar o tópico principal. É isso. Então é isso aí. Tá. David, faz o bem bolado de cortar, juntar, fazer a mágica da edição. Coitado do David. Esse episódio. Já pedimos desculpas antecipadas. Então, recados dados, bora começar com a nossa conversa. Aí, transições, aquela coisa toda, né, bonitinha, pá. Joga o chicote do Beto Carreiro pra fazer transição. Eu ia sugerir, talvez a indie do Play 1, mas assim, eu acho que o chicote do Beto Carreiro realmente... Mas a intro do Play 1 também é boa, né? É o mais adequado. A gente não tá bem ou não hoje. Acho que agora podemos fechar, né? Sim, meu Deus, a epifania que o Galcara me deu. Obrigado. Valeu, Galcara. Eu acho que eu lembrei quando ele falou emulador, por causa que tem um amigo nosso que joga muito ele no emulador, né? O Catura, o Luigi. Não é o Catura que joga? Verdade, ele joga bastante no emulador e joga tudo relacionado a Yu-Gi-Oh! Até hoje. Aí foi o cara falar, emulador, eu... Sintonia Criativa.